Amém. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Quem foi entrando depois aqui, Ananda, Andréia, Júlia. Sejam todas muito bem-vindas, Jess. É, eu queria, se possível, se você tiver possibilidade aí, de pegar sua Bíblia e ler comigo. Se não, eu vou ler aqui, você pode acompanhar. Mas se você conseguir pegar sua Bíblia aí e ler comigo, Segunda Reis, Segunda Reis, no capítulo 5, no versículo 1. Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1. Oh, aleluia. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo? Ele mora em nós. Mas eu estou sentindo com tanta. Fugiu a palavra aqui agora, mas eu estou sentindo assim com tanta clareza assim a presença de Deus aqui agora. Eu queria compartilhar com você. Se você, se você não está sentindo ainda, preste atenção. Ele vai, ele quer que você seja intencional agora. Preste atenção. Você vai sentir, ver, de alguma forma, a presença poderosa de Deus. Porque quando ele está dentro de nós, a gente sabe. A gente não fica um segundo do nosso dia sem ele. Mas quando chega, parece que é um encontro que a gente percebe. Na verdade, é quando a gente percebe, opa, peraí, tô sentindo alguma coisa aqui diferente. É a presença dele. E muda tudo. Muda tudo. E eu quero ministrar agora, antes de começar a ler aqui a palavra, na sua casa, onde você está, se você está no trabalho, se está na sua casa, que essa presença invada o ambiente que você está agora. Se tinha briga, se tinha confusão, se tinha falta, não tem mais. Porque a presença poderosa, gloriosa, está invadindo, está transbordando. Boa tarde, Renata. Seja bem-vinda, Renata. Bárbara, Cláudia, sejam bem-vindas, meninas. Então, quem entrou depois aqui, eu vou ler agora Segunda Reis, no capítulo 5. Se você conseguir, leia comigo aqui Segunda Reis, no capítulo 5. Diz assim: Naamã, comandante do exército, desculpa, Naamã, comandante mesmo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor. Pois, graças a ele, o Senhor, com S maiúsculo, Senhor mesmo, nosso Deus, deu vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Vou trocar a palavra empregada de sua mulher aqui. Ela foi levada à força de um povo que perdeu uma batalha ali, né? Que foi o povo de Israel. Ela foi levada do povo dela de Israel para como escrava para mulher, para casa do, para, desculpa, foi levada para casa de Naamã para ser empregada da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, aí é o senhor com letra minúscula, gente, né? O rei, senhor de Naamã ali, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é meu servo, Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em voz alta: O rei da Síria me mandou esse homem para que o cure da lepra? Desculpa, gente, eu li com a entonação errada. O rei da Síria me mandou esse homem para que o cure da lepra. Por acaso sou Deus? Com que poder? Com o poder de dar ou tirar a vida de alguém?
Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com esta mensagem: Ó rei, não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar. Ele ficará sabendo que em Israel há profeta de Deus. Em Santa Catarina, há profeta de Deus. Em São Paulo, há profeta de Deus. No Paraná, há profeta de Deus. Em Brasília, há profeta de Deus. Em Belford Roxo, há profeta de Deus. Em Santo André, há profeta de Deus. Nos Estados Unidos, há profeta de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Desculpa, eu tive que fazer essa parada aqui na leitura porque foi profética. Você vai entender, é profética. E agora eu já me perdi onde eu estava, Jesus, me ajuda aqui. O versículo que eu estava. Amém. Mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Agora o versículo 9. Então Naamã, com seus carros e cavalos, parou à porta da casa de Israel. Desculpa, a casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio de Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que estavam ali: Vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo. Moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não, não são os rios de Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Pega essa palavra. Ele foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Se o pastor da sua igreja falasse: Vamos fazer uma campanha de 60 dias só comendo pão e água, você não ia fazer? Mais uma parada estratégica, mas eu vou voltar aqui, gente. Porque o Senhor não pode apenas ir lavar-se, como ele disse, e ser purificado. Então, por que que o Senhor não pode fazer essa coisa simples? É só ir lá se lavar. Então, Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus. E foi purificado depois do 7º mergulho. Viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Glória a Deus. Esse texto ele continua, ele vai até o 27 ou 28, se eu não me engano. Continua, mas eu vou ler aqui até o 14, tá bom, gente? Eu li então 2 Reis 5, do versículo 1 até o 14. São muitas coisas. Essa palavra, ela é riquíssima. Essa palavra é uma palavra que a gente tem lições assim para, não sei, 30 dias de pregação. Essa palavra, esse texto, né, da cura da lepra de Naamã. Mas eu queria, como se a gente aqui estivesse conversando, queria que a gente pensasse um pouco em algumas coisas. Chamou atenção alguma coisa nesse texto? Chamou atenção algumas coisas aqui que eu até parei, né? E no meio do texto e falei algumas coisas diferentes. A profeta em São Paulo, a profeta em Santa Catarina, a profeta no Rio de Janeiro. Existem situações na nossa vida, eu queria que a gente só pensasse, tá?
Você não, agora a gente não vai fazer um estudo teológico. Nós estamos aqui numa mesa entre filhas, degustando de um alimento que o Espírito Santo colocou aqui para a gente ir mastigando. E Ele mesmo vai fazer com que esse alimento nos nutra. Ele vai trazer os nutrientes desse alimento. Então, só abra os teus ouvidos, os teus olhos espirituais, para que Ele mesmo ministre isso no teu coração. Você entende que Naamã, ele era contra o povo de Israel, contra o povo de Israel. Mas o Senhor, aqui diz, mas eu vou voltar no texto algumas vezes aqui, tá? O Senhor dera vitória à Síria. Você já viu na sua vida algumas vezes assim, poxa, mas eu sou filha de Deus. Deus deu vitória ao outro povo? A outra pessoa? Já aconteceu na sua vida isso? Mas não era eu que sou filha de Deus? Eu que recebi Jesus? Eu que estou lá servindo a Deus? E eu não estou vendo acontecer, eu estou vendo outra pessoa? Você já viu isso acontecer na sua vida? Você fez tudo certo, mas aquela pessoa que está lá bebendo, usando drogas e fazendo várias coisas, está lá prosperando e você não. Você já viu isso? Você já pensou nisso? Que às vezes acontece isso? Foi o próprio Senhor, Senhor com S maiúsculo aqui nesse caso. O Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém, ele era leproso. Naamã, ele era um homem corajoso, valente. Ganhou várias batalhas. Existem áreas da nossa vida que a gente fala assim, nossa, eu não tô entendendo. Eu tô passando por um ano assim, tão, tão cheio de conquistas e vitórias, eu tô vendo tanta coisa acontecer, mas essa área aqui, eu tô vendo todo mundo. Eu vou dar vários exemplos aqui, tá, gente? Eu tô dando o seu exemplo, só recebe. Como profeticamente você recebe que você vai viver. Eu tô vendo todo mundo casar e eu não tô casando. Eu tô vendo todo mundo prosperar na minha área. A pessoa se formou junto comigo e eu não tô vendo. Eu não tô prosperando. Eu tô vendo pessoas que fizeram o mesmo curso que eu. Eu tô vendo pessoas que chegaram aqui nessa cidade, nesse estado, nesse país, sem dinheiro. E eu cheguei aqui com uma situação e minha vida tá assim. Parece que eu tô andando para trás. As outras áreas da minha vida eu tô vendo indo para frente, mas essa área aqui, eu não consigo emprego, eu não consigo sair, tô sempre doente, ou o meu marido tá sempre doente, os meus filhos estão sempre doentes. Sempre tá acontecendo uma coisa específica nessa área, sabe? Uma área. Porque olha o que diz aqui a palavra. O Senhor dera vitória à Síria. O Naamã, que era um comandante do exército do rei, ele era respeitado, ele era estimado pelo rei, porque ele ganhou várias à frente de batalhas. Ele era um herói valente. Porém, ele tinha lepra. E o que que a lepra representava, gente? A lepra, ela era uma separação que a pessoa precisava, ela precisava se separar. Ainda assim, Naamã, em muitas situações na Bíblia nós vemos isso, né? Ainda assim, Naamã, ele estava ali, à frente das batalhas. Mas em muitas situações a lepra era algo que fazia com que as pessoas estivessem separadas. Elas eram mal vistas, elas eram realmente vistas de forma diferente. Como a mulher do fluxo de sangue, que vivia sangrando, sabe? Ela precisava estar separada. E às vezes você. Lepra não é a doença que você está hoje. Ela tem outro nome. Desemprego, espera. Você está esperando engravidar muitos anos, você está esperando para casar muitos anos, você está esperando por um emprego há muitos anos, está esperando por uma bênção específica há muitos anos, a cura de uma doença específica há muitos anos. Talvez não seja nem a cura física, mas a cura
emocional, uma depressão, uma ansiedade, uma dor que muitas vezes ela te trava, te paralisa. E essa dor, ela te faz muitas vezes isolar. Ela faz com que você esteja completamente isolada, porque você não se sente digna, você não se sente, você mesma se separa, você mesma se vê numa situação que você precisa estar diferente das outras pessoas. Preciso estar aqui. Eu acho que eu estou no meu tempo de caverna. Eu acho que Deus me colocou. Você já ouviu às vezes alguém falando, ou até mesmo você já falou? Ah, eu estou num tempo de caverna. Estou num tempo de caverna. Não que esse tempo não exista, mas muitas vezes a gente se coloca nessa caverna, porque a gente ainda não alcançou a cura que a gente estava esperando, porque a gente ainda não alcançou a bênção que a gente estava esperando. E a gente quer somente se apresentar para a sociedade quando o problema estiver resolvido. Eita, Jesus. Deus está falando. Deus está falando. Às vezes a gente quer apresentar o final do testemunho. A gente quer apresentar assim aquele tempo que eu vou dizer, uau, eu venci. E um dia eu ouvi de uma amiga minha, e nesse final de semana eu até lembrei, eu falei com ela sobre isso. Um dia ela me falou assim, no início desse ano, ela me falou assim: Amiga, você já pensou que às vezes Deus está fazendo com que você. Era sobre coisas específicas que era para eu falar, gravar vídeos e tal. E ela falou assim: Você já pensou que às vezes Deus está querendo que você conte exatamente o processo do seu testemunho, não o final do seu testemunho agora? Você vai contar o final do testemunho, mas como é que é viver o milagre? O processo de ainda não ver o milagre ter acontecido. Como é que é? E vamos ser sincera, a gente ouve pouco isso, né, gente? Normalmente a gente vê alguém saindo assim para contar: Uau, eu venci! Sabe aquela casa própria que estava encrencado lá, o problema na justiça, não sei o quê? A gente às vezes não vê, só vê depois a pessoa aqui, ó, com a chave da casa. Consegui. Mas e o processo? E a luta no meio do caminho? Ninguém conta. A gente tem essa tendência, né, gente? E um dia essa minha amiga me falou isso. Quem sabe muitas mulheres precisam ouvir no meio do caminho. Elas precisam ouvir como você está se portando no processo, no meio do caminho. Como Deus está te fortalecendo no meio do caminho. E essa palavra, ela ficou no meu coração e o Espírito Santo começou a realmente ministrar aquilo de uma forma muito poderosa e várias coisas começaram a acontecer a partir daí. Sabe? Às vezes a gente está nesse tempo de caverna porque a gente ainda não viu acontecer o resultado. A gente ainda não viu a lepra ir embora, a gente ainda não viu o câncer ir embora, a gente ainda não tem a data do casamento para apresentar, sabe? Para dizer assim, uau, conheci uma pessoa, casei. Acho que muitas de vocês aqui já ouviram meu testemunho, né? Eu sofri violência doméstica, eu era casada, sofri violência doméstica, e às vezes eu dei 2 vezes palestra numa casa de mulheres que sofreram violência doméstica, e, e um dia, quando eu estava montando uma apresentação, né, para palestrar para elas, para ministrar sobre aquilo, o Espírito Santo falou: Minha filha, não tem problema se a sua história ainda não aconteceu, o Boaz ainda não apareceu. Sabe, o Boaz, o remidor do tempo, o resgatador, não chegou ainda. Ainda não chegou depois o marido para dizer: Olha aqui, olha, eu sofri nesse casamento, quase morri, mas agora, pronto, olha minha vida feliz, casada. Não, eu sou feliz agora. Eu sou feliz agora, sem esse Boaz chegar ainda. E é esse processo que Deus muitas vezes quer que a gente exponha. É dolorido, muitas vezes é dolorido, porque existem críticas no meio do caminho,
Quem é ela para ministrar sobre isso? Se ela ainda não tem a história de Vitória, de olha, casada, bem casada, com filhos, mentiras na nossa mente, né? De você não pode fazer isso, porque você não tem autoridade ainda como uma mulher bem casada para fazer isso. Quem disse que não? Quem diz é Deus. E se ele me chamou para fazer, se ele te chamou para fazer algo, saia da caverna e conte, exponha o processo. Eu tinha zero programação de falar isso, mas Deus sabe por que eu estou falando. Não estava nos meus planos até sair um pouquinho aqui da rota, mas eu estou obedecendo só a voz de Deus. Estou falando que Ele está me direcionando a falar. E muitas vezes a gente, sabe essa lepra, que eu estou chamando, né? É lepra, como está no texto aqui, mas eu não sei qual é a sua lepra. Se é uma doença física, se é uma doença emocional, se é uma falta de dinheiro, se é um emprego que até hoje não saiu, que você está buscando, buscando, buscando. Se é o seu marido se converter, se é o seu filho ir para a igreja, se é como esse exemplo que eu dei, se é casar, se é ter filhos. Eu não sei qual é o teu exemplo, qual é a tua lepra. Está fazendo você se esconder. Mas tem um propósito para eu estar falando isso. Deus, ele está querendo que a gente reflita sobre isso. O que é que Deus está te chamando para fazer antes da lepra cair da sua vida? Qual é o testemunho que você precisa dar? Não necessariamente você vai gravar um vídeo na internet para fazer isso, mas às vezes é contar para alguém, é encorajar uma amiga. Eu sei o que é ter lepra também. Eu sei o que é ter lepra também. Sabe como que eu tô fazendo agora? Eu tô fazendo isso. Ana, mas você não tá entendendo. Tem dias que eu só quero ficar na cama chorando. Então, como é que eu vou ajudar alguém? É assim que a gente ajuda mesmo. Às vezes é assim que a gente levanta, que a gente pensa assim, agora eu vou me levantar, porque eu vou alimentar outra pessoa também. E a gente tem força muitas vezes para fazer por isso. E eu não tô falando para você descuidar de você, mas enquanto a gente está cuidando também de alguém, a gente tem força para cuidar daquela pessoa e a gente se levanta e o Espírito Santo vai fazendo. Glória a Deus. Eu vou voltar para cá, para o texto. Foi um parêntese aqui, o Espírito Santo me levou a falar. E ele sabe o motivo, ele sabe por quê. Alguém precisava ouvir isso. Amém. E você entende que aqui no 2, no versículo 2 diz assim: no meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia a menina disse à patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que o curaria da lepra. Ana, mas eu sou tão pequena. Eu não tenho, eu não tenho autoridade para dizer assim pro dono da minha empresa, para a pessoa que trabalha com o meu chefe, pro pastor da minha igreja, para falar, para dar uma palavra de sabedoria. Você entende que foi uma palavra de sabedoria que essa menina, a Bíblia aqui não está dizendo quantos anos ela tinha, mas era uma menina. A Bíblia está dizendo que era uma menina. Aqui, aqui muitas vezes a gente entende, quando a gente olha, né, esse versículo, quando eu olho esse versículo de cara eu já entendo. Pensa, esse homem já tentou tanta coisa. Porque se alguém falasse assim, toma um chá de erva cidreira misturado com louro, com gotas de limão siciliano e não sei o que, não sei o que lá, com certeza ele ia fazer, né, gente? Ah, isso aí você vai curar da lepra. E às vezes, Deus usa uma menina para dizer para você assim: olha, tem um profeta lá de Samaria que eu tenho certeza que se o meu Senhor fosse lá, ele ia ser curado. Olha a certeza, a convicção dessa menina. Olha a fé dessa menina. E agora eu queria que você se visse em duas situações. Você como sendo essa menina e essa menina sendo usada para falar com você. Consegue imaginar essa situação?
Você sendo essa menina, você sendo usada como uma profeta naquele momento, ela foi usada como uma profeta para falar que existia um profeta que poderia curar Naamã. Às vezes você e eu temos palavras de sabedoria e palavras de conhecimento. Palavras de conhecimento são palavras, quem não está habituado a o que é palavra de conhecimento e sabedoria, em uma frase que eu vou tentar explicar, mas a palavra de conhecimento, normalmente, eu vou dar um exemplo aqui, ó. A Márcia, a palavra de conhecimento é algo que eu não sei naturalmente, eu não conheço a Márcia, mas Deus ele pode me mostrar algo que a Márcia já viveu ou está vivendo e eu dizer para ela. E isso ser usado como a Márcia vai ver, isso vai revelar Jesus para a Márcia. Né? Uma palavra de conhecimento é algo que está relacionado ao passado ou o que está acontecendo agora, ou presente. E uma palavra de sabedoria, ela é uma palavra que normalmente ela quer dizer algo sobre o futuro e ela vem acompanhada de uma palavra de conselho. Um exemplo, eu entendo que você deve mudar para essa cidade e nessa cidade você vai procurar por esse hospital e nesse hospital você tem um emprego lá para você, tá? Só para exemplificar. Então, muitas vezes, eu e você temos palavras de conhecimento, palavras de sabedoria que o próprio Deus nos dá para que nós sejamos usadas para abençoar a vida de outras pessoas e para revelar Jesus. Porque você entende que se do nada você fala para uma pessoa algo do passado dela que você não tinha como saber, que foi Deus que revelou, aquela pessoa vai ver Jesus ali? Ela vai olhar e falar assim: ué, como é que você sabe disso? Aí você pode dizer assim: Deus me falou. E Deus falou isso porque Ele ama você e Ele quer que você saia dessa situação. Um exemplo, né? Então, muitas vezes, nós somos essas meninas, essa menina que tem uma palavra de conhecimento e sabedoria, mas nós nos vemos pequenas demais. Agora, você pode imaginar se essa menina, ela simplesmente olhasse e falasse assim: nossa, eu sou só uma escrava. Eu não vou dizer para a esposa de Naamã, olha quem ele é, olha quem Naamã é. Ele é alguém cheio de respeito e autoridade. Ele é muito estimado pelo rei, que me tem como vim para cá como escrava. Imagina se essa menina para e fala assim: não, eu sou só uma escrava, eu não vou falar para Naamã. Naamã não ia ser curado. Meu Deus, eu tenho certeza. Sabe por que eu vou falar eu tenho certeza? Porque se você é crente em Jesus, ele já tentou te usar dessa maneira, com uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria para alguém falar, não, não, eu não sei, mas eu tô entendendo. Às vezes você não sabe nem muito como falar. Às vezes você não tem o conhecimento ali de como que aquilo veio para você. Tudo bem, mas Deus quer te usar da mesma forma. Você tendo ali a parte teórica daquilo ali ou não. Você teve aquela informação e você sentiu que Deus está falando com você. Não fecha sua boca porque você acha pequena, se acha pequena. Porque muitas vezes você vai ser usada para curar alguém. Você vai ser usada para levar uma palavra para alguém que aquela palavra vai levar cura. E essa menina não se calou. Essa menina, ela entendeu o papel dela. Peraí, eu sirvo um Deus. Você entende que ela tinha. Olha, olha o que diz a palavra. Eu não estou inventando, tá falando aqui, ó. E assim, senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, ela falou: tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Tenho certeza. O que que é essa certeza? Fé, convicção. Fé, fé. Eu tenho certeza que o meu Deus pode fazer. Olha, eu vou orar por você. Eu tenho certeza que alguma coisa Deus vai fazer agora. Às vezes Deus não vai curar naquele momento. Às vezes Deus vai levar você a falar que são 7 mergulhos. Às vezes a pessoa vai passar por um processo de cura. Ela vai ter que dar um mergulho, outro mergulho, outro mergulho. Eu estou exemplificando, mas às vezes é um processo. A cura não vai acontecer naquele momento. Mas se você crer, se você abrir a sua boca,
Se você se permitir ser usada, e se você não acreditar na mentira do inimigo, que você é pequena, eu tô falando pra alguém aqui. Alguém. Algumas. Se a gente se vê pequena, a gente não faz. Agora, sabe o que que o inimigo está tentando fazer? Todo dia, quando você acorda, quem você acha que você é? Quem você acha que você é para você fazer isso? Quem você acha que você é para orar por alguém e essa pessoa ser curada? E por acaso é no nosso poder? Não é? Mas o inimigo quer colocar em nós essa mentira, colar em nós essa mentira. Eu não posso. Quem sou eu? Eu me converti ontem. Quem sou eu? Quem sou eu? Ontem eu ainda estava fumando. Ontem eu ainda estava bebendo. Ontem eu ainda estava me prostituindo. Ontem eu ainda estava num relacionamento errado. Ontem eu ainda estava passando a perna em alguém, fazendo alguma coisa errada. Sabe? Tô dando exemplos aqui. Ontem, anteontem, semana passada, mês passado. Ontem eu pequei. Quem sou eu? Sabe o que que o inimigo quer? Algumas vezes quem tem algumas pessoas que já me conhecem há mais tempo já ouviu eu falando isso. Tudo que o inimigo quer é que você caia e fique lá, no chão. Tudo que Deus quer é que quando você caia, você levante logo sua mão e diga: Pai, me levanta, me tira daqui. Porque o inimigo quer que você fique caída. Enquanto você fica caída, você fica lambendo a sua ferida. Ai, ai de mim. Nossa, logo eu, uma pecadora. O inimigo quer que você se veja assim. E Deus diz: Filha, você é santa, separada, escolhida, amada, comissionada para o ministério da reconciliação. Nada disso estava nos meus planos, mas hoje eu tenho zero. Às vezes eu escrevo algumas frases aqui para me lembrar do que eu fui sendo ministrada por Deus. Hoje eu só estou com a Bíblia. Então, hoje não anotei nenhuma frase aqui, nenhum algo para me lembrar. Hoje o Espírito Santo está direcionando aqui cada vírgula, sem nenhum planejamento. Hoje ele queria que fosse assim. Glória a Deus. Normalmente é, né? Oh, Deus. Eu vou repetir, porque ele tá querendo que eu repita. Era uma menina falando para o comandante do exército do rei da Síria, que fez ela escrava, falando para ele, falando para a esposa dele: Ei, eu tenho a solução para o seu problema. Eu tenho uma palavra aqui de sabedoria para você. Ei, calma, vem cá. Eu tenho uma palavra para você. O teu chefe, você acha que ele te escraviza? Você se sente escravizada? Nossa, ele tá me fazendo mal. Gente, tá muito barulho aí? Não? Parou um carro com música bem aqui na porta. É, não importa se tem alguém que tá fazendo, querendo fazer mal pra você, porque vocês entendem que foi esse comandante do exército que levou essa menina escrava e ela olhou pra ele com compaixão e falou: Eu tenho uma solução pra você. Isso é amar o inimigo. Isso é orar pelo teu inimigo. Foi ele que levou ela escrava. E ela queria ajudá-lo. Deus quer que a gente se veja não pequena, como, oh, coitada, eu sou humilde. Eu sou humilde. Quem sou eu para ir ministrar num lugar? Quem sou eu para levar a palavra num lugar? Quem sou eu para falar com o meu chefe do que ele tem que fazer? Quem sou eu para falar para minha pastora que Deus tem uma palavra para ela? Quem sou eu? Sabe quem é você? Filha do Todo-Poderoso. Aquele que mora em você. Tem fonte dentro de você. E essa fonte, a jorrar, tem palavras de vida. Palavras de vida todo o tempo. Todo o tempo ele tem. Ele tem coisa para fazer. Eu acho que eu já dei um exemplo aqui, mas agora eu entendi que eu tinha que falar novamente, mas vou falar bem rapidinho.
E tem pessoas que não ouviram, né? Tem gente que não ouviu no dia que eu falei. Mas um dia eu tava indo trabalhar, tava caminhando e aí Deus falou: entra nesse mercado, mercado de 2 andares. Dentro do mercado tem uma parte de padaria, que era para tomar café, uma parte para tomar café, né? E Deus falou: vai tomar café nesse mercado. Aí eu falei: ai meu Deus, quase na hora de eu ir trabalhar, tomar café. Aí eu falei assim: eu acho que é da minha carne, né? Eu que tô querendo tomar um cafezinho de manhã antes de trabalhar. Mas aí na hora eu já tinha eu já sabia como é que Deus falava comigo. Eu falei: não é só a minha carne querendo tomar café. Eu entendi que Deus estava querendo fazer alguma coisa. E aí, na hora, eu fui lá, eu estava no telefone com alguém, e conversando com uma mulher, e estava lá, por coincidência, estava ministrando, falando alguma coisa para ela ali, forte, e na mesma hora que Deus estava falando comigo, vai lá tomar café. Eu falei: tá, aí fui tomar. Acabei de tomar meu café, era dentro de um mercado, aí tinha a caixa dessa parte da padaria, e Deus falou: ó, desliguei o telefone com a menina, e Deus falou assim: agora você vai lá falar com ela. Aí eu falar o quê, Deus? Eu queria saber o que que era para eu falar antes de eu levantar, né? Aí Deus não falou nada, até que eu levantasse. Eu levantei, eu tava chegando perto dela, Deus, o que que é para eu falar? Eu não sei o que que é para eu falar, Deus. E aí eu cheguei perto dela ainda sem saber o que que era para eu falar. Isso é coisa de segundos, né, gente? Que aconteceu em segundos. Mas dentro da nossa mente parece que é um processo, né? E aí eu cheguei na frente dela e eu não sabia exatamente ainda o que falar. Aí na hora só veio assim: pergunta se ela acredita em Jesus. Aí eu falei: ai meu Deus, vou começar assim. Eu falei: tá bom. Aí você acredita em Jesus? Aí ela: sim, acredito. Por quê? Mas ela fez uma cara assim pra mim, tipo, desconfiada. Acredito, por quê? Tipo assim, ela vai querer pregar de Jesus agora pra mim. A cara dela foi meio que assim, né? Ela vai querer, meio assim, ah. Aí eu falei: então, quando eu falei então, eu ainda não sabia exatamente o que era pra eu falar. Fui total na fé que Deus ia fazer, acontecer ali naquele momento. E aí, quando eu falei então, acabei de falar então, aí veio, como eu costumo falar, parece que eu começo a puxar uma linha aqui, ó. Comecei a puxar a linha da palavra que Deus queria falar pra ela. Então, Deus falou, e eu falei Deus, porque, falei, sei, Espírito Santo, sei lá, o que que ela entende do que é o Espírito Santo, e tal. Eu falei: Deus falou que independente de como você se vê nesse lugar, que talvez você não se veja aqui recompensada, mas Deus ele quer que você saiba que a recompensa vem dele e que tudo que de alguma forma que você não está recebendo recompensa, ele vai te recompensar. Talvez a recompensa não venha aqui mesmo, mas ele vai te recompensar e ele está te vendo. E aí na hora que eu estava falando, entenda, gente, o inimigo ele fica lançando dardos inflamados o tempo inteiro. Inclusive, alguém já ouviu aqui eu falando, às vezes, quando eu tô aqui falando com vocês, tá vindo dardo inflamado aqui. Elas não estão prestando atenção no que você tá falando. Isso que você tá falando não tem nada a ver. Ele fica o tempo todo fazendo isso, né? Mas eu não tô nem aí, eu continuo. E quando eu estava lá falando com ela, o inimigo tentou lançar aquilo assim: nada a ver. Isso aí todo mundo fala. Isso aí cabe para qualquer um. Isso não é uma palavra profética. Isso é clichê. Cabe para qualquer pessoa. Deus te vê. Deus vai te recompensar. É ou não é, gente? Essa palavra não cabe para todo mundo? Deus te vê, Deus vai te recompensar? É. O inimigo falou uma mentira? Não falou mentira. Essa palavra realmente cabe para todo mundo. Mas quando o inimigo ele foi tentar Jesus no deserto, ele não falou uma mentira. Ele usou a Bíblia, inclusive. Só que ele usou fora de contexto, né? É uma palavra que cabe para todo mundo. Só que o Espírito Santo tinha mandado eu falar. Por quê? Porque cabia exatamente naquele momento aquela mulher. Aquela mulher precisava ouvir naquele momento. E aí, quando eu acabei de falar, aquela mulher começou a chorar. Posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Ela me abraçou. Ela falou assim: meu Deus, como é que você sabe disso? Porque eu acabei de pensar isso. Eu acabei de pensar isso. E aí você tá respondendo o que eu acabei de pensar. Tipo, ela falou assim: eu acabei de falar assim, pra mim. Eu não falei nem pra uma amiga, então não tem como você saber. Eu acabei de falar dentro da minha cabeça. Nossa, parece que nunca ninguém vai me ver aqui nesse lugar. Ninguém nunca vai me recompensar aqui nessa empresa.
E eu respondi exatamente o que ela precisava ouvir naquele momento. E sabe por que que eu te falei isso? Porque muitas vezes Deus usa a pessoa que está no lugar certo, na hora certa. Eu não estava naquele mercado. Deus me fez entrar naquele mercado para que eu fosse naquele momento aquela pessoa. Quantas vezes a gente está na rua, a gente está na igreja, o nosso pastor, a nossa pastora, a missionária, o evangelista, qualquer pessoa. Uma pessoa no mercado, na rua, precisa ouvir uma palavra que você pensa assim: ai, isso é muito clichê. Eu acho que não é o Espírito Santo, eu acho que isso é da minha cabeça. O Jesus te ama, sabe? O Jesus te ama. E às vezes a pessoa acabou de pensar: nossa, parece que ninguém tem amor por mim. Aí você vai e fala: Jesus te ama. Aquela palavra clichê, ela toma vida para aquela pessoa, né? Ela toma forma e ela faz sentido para aquela pessoa naquele momento. Então, não deixe o inimigo reduzir você a, eu sou só uma menina escrava. Não deixe que o inimigo pense que você é só uma coitada que não sabe nada. Nós não somos coitadas que não sabem de nada. Nós somos filhas do Todo-Poderoso, que Ele mora em nós e tem palavras de vida fluindo a todo momento de nós. Todo momento de nós. Gente, vocês já viram que vai ter que rolar uma outra ministração também, né? Porque eu ainda tô aqui no início do Segunda Reis 5. Não vai dar tudo hoje. Porque eu quero já finalizar para não, para que vocês fiquem à vontade também para falar. Mas eu vou levar mais uns minutinhos aqui e aí a gente já conclui aqui. Eu quero pular para uma parte aqui desse texto, que agora na. Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: vá e lave-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras, pelo contrário, ficou indignado. E agora eu quero te perguntar uma coisa. Perguntar, mas não fiquem, não se sintam ali na obrigação de responder. Só pensem aí. Você já ficou indignada quando alguém falou uma coisa simples pra você? Sabe quando você conta para uma amiga assim: ai, hoje eu não tô me sentindo bem. Ai, sabe, tô com uma ansiedade. Aí a amiga fala assim: amiga, só entrega isso para Jesus e ora. Aí você fica indignada porque você queria uma resposta. Faz um jejum de 40 dias só na água. Sobe o monte e fica 3 horas no monte, orando de joelhos no milho. Gente, não tô falando que a gente não tem que ir no monte, que a gente não tem que orar muito tempo. Não tô falando isso. Eu tô falando que às vezes a gente quer a resposta. Faça uma campanha de 7 semanas, não sei o quê, para que você seja curado. E às vezes que a gente vai fazer o simples. Você entende que Naamã, ele queria uma coisa aqui do jeito que ele queria. Ele queria a cura embrulhada no pacote de seda que ele queria, que ele idealizou. E aí o profeta Eliseu falou para ele: vai e se lava 7 vezes no Rio Jordão. Ai, o Rio Jordão. Gente, o Rio Jordão era sujo. E comparado ao rio Farfar e Abana, que eram em Damasco. Ele falou assim: nossa, eu tenho. Olha o que Naamã falou. Eu esperava que ele viesse falar comigo que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não, mas não. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora e ficou revoltado. Aqui na minha versão está falando assim, Nova Bíblia Viva. Eu tô lendo. Ele ficou revoltado, voltou para casa dele. Como assim? Aí veio uma amiga e falou assim: amiga, peraí, pensa bem.
Mas se fosse uma coisa difícil, você não ia fazer? Por que que uma coisa simples você não pode fazer? Ô, Jesus! A gente quer 7 semanas subindo a escadaria da Penha. Desculpa, você não deve nem conhecer a escadaria da Penha. Mas a escadaria da Penha é uma igreja católica que tem lá no Rio de Janeiro. Tô dando um exemplo. Às vezes, quando alguém fala assim de pagar promessa, fala que vai subir, pagar promessa, eu digo no catolicismo, né? Eu tô dando um exemplo bem distante da nossa realidade. Mas assim, fulano tem que subir fazer um sacrifício, que eu quero dizer, sabe? Subir a escadaria da Penha, que é uma escadaria gigantesca, de joelhos. Se fosse uma coisa difícil, parece que isso aí vai rolar a cura. É um processo. E aí, sabe o que que acontece às vezes nesse processo? A gente acha que tem o nosso esforço e com isso vai acontecer. Tem o meu sacrifício, então tem a minha mão ali. Não, mas ali o profeta Eliseu estava dizendo: vai lá, naquele rio sujo mesmo, e se lava 7 vezes. Mergulha 7 vezes naquele rio. Só isso. Eu achei que eu ia ter que, sei lá, comprar o sal ungido que veio do Mar Morto e de não sei o quê. Eu achei que eu ia ter que fazer 7 semanas de não sei o quê, de jejum de 40 dias, não sei o quê. E aí a tua amiga falou assim, amiga, só entrega isso para Jesus. Só fala para Jesus, só conta para Jesus o que está doendo para você. Só entrega essa dor para Jesus. E sabe por que muitas vezes a gente não é curado naquelas coisas que, como eu li logo no início aqui, ele era um herói valente, porém, ele era leproso. Ela é uma mulher de sucesso. Porém, ela não é casada. Ela é uma mulher que tem dinheiro. Porém, ela não consegue se relacionar com a mãe dela. Ela é uma mulher que parece que tem tudo. Todo mundo olha e fala que é tudo perfeito. Porém, ela tem depressão. Ela é uma mulher de sucesso. Porém, qual é o meu e qual é o seu porém? Você sabe qual é o seu porém? Tá tudo certo. Qual é a coisa que tá errada? Qual é a coisa que aos seus olhos assim é a tua lepra hoje? Essa nossa lepra, às vezes a gente, nossa, eu já tentei tantas coisas. Eu já tentei tantas coisas. Eu já fui na corrente de não sei quantos dias. Gente, eu não tô falando de deboche, tá? Eu tô dando um exemplo. Eu já fui na corrente de não sei quantos dias. Eu já fiz uma campanha de subir o monte não sei quantas vezes. Eu já fiz jejum de 40 dias só na água. Eu já, eu já. Quantos eu já a gente já fez, né? Eu já fui naquele pastor e ora e a pessoa é curada. E às vezes Deus está falando assim, filha, você não veio até mim. Nossa, mas eu oro sempre por isso. Eu oro sempre por isso. Será que você está orando crendo realmente que isso vem de Deus? Ou você ainda está colocando a mão e fazendo do seu jeito? Ou querendo que a resposta venha do seu jeito, sabe? Que a resposta venha lá embrulhada do jeito que você quer. Que seja lá no Rio Farfar ou no Rio Abana, porque o Rio Jordão é sujo. Porque a sua amiga, tô dando um exemplo da sua amiga, mas assim, às vezes a gente quer ouvir a palavra, a resposta. A Viviane Martinello tem que falar, porque ela é uma pastora, né? Consagrada há muito tempo. Ah, não, tem que ser Ana Paula Valadão falando isso. Ah, não, tem que ser o pastor da minha igreja. Não, tem que ser o Bill Johnson. Quando o Bill Johnson falar isso, eu vou entender que é dessa forma que acontece. E você não está valorizando a menina escrava, que não tem nada, que não é nada, mas é uma pequena menina que tem um grande Deus dentro dela.
que tá falando para você, só faz isso, só mergulha, só entrega, só renuncia, a isso, só faz isso. E como eu falei, para encerrar mesmo, eu não sei qual é a sua lepra, né? Eu não sei qual é o porém da sua vida. O que que é que tá tudo certo? Ou então você vai dizer para mim assim, Ana, tá o contrário para mim, só tem uma parte certa e o resto tá tudo errado. Às vezes acontece, tem estações da nossa vida que a gente olha e fala assim, só tem uma área da minha vida que tá certa, as outras estão todas, eu tô diferente de Naamã. Eu não sei como é que tá para você aí, mas o mesmo Deus que curou Naamã é o mesmo Deus, continua a fazer. E que não se encaixa no nosso processo. É o processo dele. E que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E hoje ele está nos convidando a acreditar no que muitas vezes uma menina escrava está dizendo. E aí, aqui eu não estou fazendo a figura da escrava, da menina, eu estou falando de mim, não. Eu estou falando, às vezes, uma palavra que você já recebeu há muito tempo atrás. Do que você deveria fazer dessa sua lepra, que resolveria o teu problema. Uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria que alguém já te deu e que você desvalorizou porque veio de uma menina escrava. Ana, você não está entendendo. Eu tenho uma psoríase, uma, Com o YouTube Music eu Premium, tenho uma ouça músicas sem psoríase, anúncios eu onde quiser. tenho uma Faça o teste grátis por um vitiligo, eu mês. tenho tal coisa que eu já tentei de tudo. Pomada cara, eu já fiz tratamento em outros lugares e não resolveu até agora. Eu já orei, já orei. Sabe quando alguém. Eita, Jesus. Sabe quando alguém fala assim pra gente? Eu vou reforçar isso aqui, porque Deus está querendo que eu reforce isso aqui. A resposta simples, e a gente quer a resposta profunda e complexa, de alguém que não tem nem o ensino médio, que a gente acha que não tem nada para oferecer pra gente, porque a pessoa mal sabe falar. Como que ela vai saber alguma coisa para falar para mim? E a gente desvaloriza aquela palavra. E Deus, ele quer exatamente que você se renda aquilo que parece que é simples, que é pequeno. E sabe aquela amiga que fala sempre pra você, amiga, você tem que tentar isso, você tem que fazer isso. Às vezes não é a sabedoria dela, porque uma palavra de conhecimento e sabedoria, eu vou falar que muitas vezes acontece isso comigo. Eu não sou aquela pessoa, muitas vezes eu tenho palavra de conhecimento e sabedoria, mas eu não sou aquela pessoa que vou, uh, você não tá olhando para, se você não estava olhando para a tela, eu vou falar o que que eu estava fazendo. Rodando, girando no poder, me sapateando o tempo todo. Já aconteceu, já caí, já, né, já sapateei, mas eu não sou essa pessoa. E alguém olha e fala assim: Uau, é uma profeta. Eu não sou essa pessoa. Uau, ela é poderosa, ela é cheia de autoridade. Eu não sou essa pessoa. Talvez você também não seja essa pessoa, como eu. Sabe? Cada um tem um jeito diferente. Um mover diferente. Deus move diferente. E às vezes você está esperando alguém girando lá do fundo da igreja até você para dizer: Eis que te digo que o teu problema chegou ao fim, agora a sua lepra chegou ao fim, sabe? Às vezes a gente quer um profeta com cara de profeta, dizendo pra gente que a gente tem que dar 7 mergulhos no rio, sujo. Ou não, que a gente tem que orar por ele e dizer pra ele que está curado e que tem que ser do nosso jeito. A gente, às vezes, muitas vezes a gente faz isso, né, gente? A gente quer ou a irmã do coque, tem que ser a irmã do coque. Aí quando não é a irmã do coque, a gente acha que não tem cara de profeta. E às vezes, muitas vezes eu vou dar uma palavra pra alguém, às vezes eu tô conversando com ela e eu tô achando que eu não tô dando uma palavra, tá? Aí depois que eu falei, eu entendi, Deus. Às vezes eu entendo depois que eu falei. Porque eu falo assim, como é que eu sabia disso? Eu nem sabia.
E aí eu falo. E muitas vezes não vem carregado com eis que te digo. Muitas vezes não, nunca veio. Não veio, nunca vem carregado com eis que te digo. E a gente está esperando a resposta numa caixa do jeito que a gente sonha. A cura não vem do jeito que você sonha, que eu sonho. A cura às vezes não vem de uma menininha, de uma amiga que você não dá nada por ela, de uma amiga que vai falar assim pra você, amiga, só se rende. E agora para finalizar mesmo, para que vocês fiquem à vontade, eu quero dizer só mais uma coisa. A Amã quase perdeu a possibilidade de ser curado pela arrogância dele. Você entende que eu li que ele foi para casa revoltado. A minha versão aqui diz revoltado. Revoltado porque o profeta não fez do jeito que ele queria. Às vezes o pastor da nossa igreja, ou a nossa líder, o nosso líder, fala uma coisa e você sai revoltada, porque não foi do jeito que você achou que seria. E às vezes você perde a oportunidade de obedecer ao comando do Deus poderoso, que queria te curar daquele jeito. E você sabe o que que você está fazendo? Em vez de você dar 7 mergulhos, girando atrás do próprio rabo. Tá dando volta no deserto. Enquanto Deus está falando assim, era só você obedecer os 7 mergulhos. Eu já ia te curar. Mas você está querendo do seu jeito. Então, eu queria só que a gente refletisse sobre isso, sabe? Isso foram várias coisas, né? Mas agora, para a gente finalizar, dessa reflexão, não permita o seu jeitinho, porque o seu jeitão é a sua forma de pensar. Molde os processos. Molde a forma que o milagre tem que acontecer, tem que parecer. O milagre não vai parecer do jeito que você quer que ele pareça. Ele vai parecer do jeito que Deus quer que ele seja. E às vezes a nossa arrogância não permite. Eu, hein? Nossa, tem rio tão limpo na minha cidade, para que que eu vou? A nossa arrogância, ela não permite que a gente obedeça a comandos simples. A gente quer o comando difícil. Então, hoje que a gente se renda à voz do Todo-Poderoso, que a gente se renda aos comandos de Deus e que a gente aceite. Eu não estou falando para você aceitar qualquer coisa de qualquer pessoa, mas se você tem o Espírito Santo, você tem discernimento do alto e você vai entender quando Deus está falando com você através da voz de uma amiga sua, inclusive. Amiga, não sei, eu tô sentindo pra você não fazer isso. Mas se certifique que você está cercada de pessoas, mulheres de Deus, né? Não vá por qualquer pessoa. Você tem o Espírito Santo dentro de você, ele vai testificar o que é para você fazer. Pai, eu quero te agradecer, Deus. Quero te agradecer, Deus, por esse tempo onde o Senhor abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai. Senhor, nós te pedimos que agora, Pai, toda a nossa arrogância, toda a nossa tentativa de controle, toda a nossa tentativa de fazer do nosso jeito, Pai, que agora a gente deixa aqui, Pai, no altar. A gente deixa aqui, a gente entregue aqui. Entregue, Pai, agora coloque nessa mesa, Pai. A gente não quer carregar a nossa vontade. A gente não quer ficar carregando essa caixa que está nos pesando, que tem que ser desse jeito. A gente quer do seu jeito, Pai, porque a gente sabe que é o teu jeito que é o melhor. É a tua forma, a tua maneira, o teu tempo. Pai, então, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Pai, que a nossa arrogância muitas vezes nos tirou, Pai, nos fez dar voltas. Nós não queremos mais perder esse tempo. Nós queremos, Pai, estar no tempo perfeito. E nós sabemos que o Senhor recalcula a rota.
Que o Senhor reprograma o nosso GPS. Nós queremos, Pai, nós te pedimos, reprograma, Pai, essa rota. Nós não queremos mais ficar dando voltas, Pai. Nós queremos dar os mergulhos no rio que o Senhor mandar. Mergulhemos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nos mostra, coloca luz na nossa arrogância. Porque nós queremos renunciar a essa arrogância hoje, Pai. Coloca luz, Pai, porque nós não queremos, Pai, permanecer desse jeito. Nós não queremos permanecer, Pai, abrindo mão de tantas coisas, Pai, que o Senhor deseja para nós por conta do jeito que não é o jeito que a gente acha que tem que ser. Senhor, nos ajuda também, nos mostra também quem são as meninas escravas do nosso caminho. Aquelas que têm a palavra certa, que têm a direção, as amigas de Jesus, que sabem onde está a nossa cura. Muitas vezes nós não estamos conseguindo enxergar, está tão na nossa cara, mas a gente não está conseguindo enxergar. Porque a gente está tanto tempo vivendo com essa lepra que a gente não está conseguindo enxergar. E muitas vezes, mesmo tendo o Espírito Santo, a gente sabe que a gente precisa de uma menina escrava dizendo pra gente: vai ali, que ali tem um profeta que eu tenho certeza que vai te curar. Pai, nós queremos ter a fé dessa menina e nós queremos ter essa amigas que são como essa menina, que tem essa fé, que se conectam com o trono, que sabem onde tem palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós queremos ser essa menina para outras pessoas. Nós queremos nos conectar com mulheres que têm esse coração. Oh, Jesus, obrigada. 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 Obrigada por nos conectar com essas mulheres que têm esse coração. Oh, Jesus, obrigada. Obrigada. Obrigada por nos curar dessa lepra, Pai. Obrigada, Pai, por abrir os nossos olhos, limpar, Senhor. Nos limpar, Senhor. Limpar, Senhor. Amém. Obrigada, Jesus. Senhor, nós cremos, Pai. Nós cremos na cura completa e definitiva. Cremos, Senhor, na nossa pele limpa. Olhos e ouvidos abertos, Pai. Nós não queremos estar com os nossos olhos naturais abertos, porque nós enxergamos melhor com os nossos olhos naturais fechados e os nossos olhos do mundo espiritual aberto. Então, abre os nossos olhos espirituais, porque nós queremos ver como o céu vê. Nós queremos ver o que o céu está mostrando. Tira, Senhor, toda a catarata, tudo aquilo que parece que tem uma nuvem nos nossos olhos. Todo o tampão dos nossos ouvidos. Tira o tampão dos ouvidos, Pai. Tira, Pai. Porque nós queremos ouvir o que o céu está dizendo. Nós queremos ver o que o céu está mostrando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Gente, eu no meio da oração mesmo, eu ri porque eu vi essas conexões do alto. Peça a Deus por conexões do alto. E eu quero te dizer que, agora eu nem sei, tem quase 270 mais ou menos, 270 mulheres nesse grupo. Existem muitas mulheres que você pode se conectar, nesse grupo, inclusive. Estão aqui agora, que estão lá no WhatsApp. Pergunte ao Espírito Santo. Deixa ele te mover, sabe? Ele te mostrar. E não tenha vergonha, não. Hoje eu tô entrando, tô falando com você porque eu senti que você é uma amiga de Jesus. Eu quero me conectar com você. Faça isso. Porque existem amigas de Jesus que, como essa menina escrava, tem palavra para você, tem uma sabedoria para você, tem algo assim de Deus que vai falar para você assim: não faz isso não.
Peraí, vamos orar junto aqui? Vamos orar primeiro nisso aqui? E por que que eu ri também, né? É, porque eu entendi que Deus estava fazendo isso aqui hoje. Eu vi isso acontecendo. Essas conexões, Deus trazendo conexões. Ana, peraí, você está dizendo então que eu preciso de profeta? Você precisa de Jesus. E nós temos Jesus. Só que sabe quando a lepra, a gente está tanto tempo com uma coisa que a gente já não consegue enxergar mais numa área da nossa vida? E a gente às vezes precisa de amigas de Jesus para nos falar algumas coisas que estão na nossa cara, mas a gente não está vendo. E isso não é porque você é fraca na fé, nada disso. Faz parte. Às vezes a gente está muito tempo, sabe quando você está escrevendo uma coisa há tanto tempo e aí você já não consegue achar o erro, até o erro de português? Faltou uma vírgula aqui. Acontece. Por isso que quando alguém escreve um livro, precisa que alguém revise o livro. Porque você está escrevendo e está tanto tempo naquilo ali, você não consegue mais perceber. Acontece. Você precisa de amigas de Jesus. Porque senão, você seria filha única. E você não é filha única. Existem filhas aqui, ao seu redor, nessa reunião, onde você mora, na sua igreja, exatamente por isso. Porque você precisa se conectar. Não vá para uma caverna na tua lepra. Não se isole na tua lepra. Amém? E agora eu vou encerrar a parte gravada para que você fique à vontade. Peraí.